Nós vamos ter mais uma palestra antes do intervalo. Algumas pessoas têm me perguntado para comporem a comissão, então quem tiver interesse, a Carol, pode falar com a Carol que está lá no fundo, lembrando que a comissão busca o trabalho em prol da sociedade, em prol do direito condominial. O tema enfrentado pelo professor foi bem interessante e polêmico, e mostra que as questões condominiais não são fáceis. Muitas vezes elas fogem da doutrina, elas fogem das leis, porque a sociedade chega muito antes do direito. E isso, na seara que a gente trabalha, é muito claro, é muito evidente. Então, nós acabamos tendo que construir as soluções, enfrentamos, às vezes, discrepâncias no tribunal, ou, às vezes, falta de entendimento das questões práticas que são trazidas, mas esse é o nosso papel. Por isso que é tão importante que o advogado da seara condominial esteja sempre municiado das informações, do conhecimento, do poder de buscar uma solução sempre extrajudicial em defesa da coletividade que ele representa. E lembrando da especificidade de cada condomínio. Então, o condomínio ao lado, igual, construído com o mesmo tijolo, com o mesmo número de unidades, com o mesmo valor, enfrenta problemas diferentes, porque cada condomínio é uma microsociedade e tem ali os seus problemas. Agora, vou chamar o professor Haroldo Fasano. Como já disse no início, muito orgulho de tê-lo aqui conosco também. Obrigado. Lembro quando fui escrever esse trabalho sobre a responsabilidade civil, o professor Rubens Carmo Elias, que também é amigo do professor Dabos Malufo, disse assim: não comece antes de ler o livro do Dr. Haroldo Fasano. Então, Dr. Haroldo Fasano, Haroldo Guilherme Vieira Fasano, advogado, procurador da Prefeitura Municipal de Sorocaba, professor de Direito da Universidade de Sorocaba, professor titular da Faculdade de Direito de Itapetininga, doutor em Direito pela PUC e mestre também pela Pontifícia Universidade Católica. Doutor Haroldo, muito obrigado. O senhor está com a palavra. Obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente eu queria agradecer o Dr. Rodrigo Carpati, presidente da Comissão da Advocacia Condominial, e, na pessoa dele, cumprimentar todos os dirigentes de ordem no âmbito municipal, estadual e federal. Cumprimentar também a doutora Marcela Gondim, da Comissão da Advocacia Condominial de São Paulo, na pessoa de quem gostaria de cumprimentar todos os integrantes de ordem no âmbito municipal, estadual e federal. Cumprimentar o Dr. Fábio Anada, também da Comissão da Advocacia Condominial da UAB São Paulo, na pessoa de quem eu gostaria de cumprimentar todos os advogados aqui presentes. Gostaria de pedir licença ao Dr. Carpati e anunciar que a doutora Joana Pagani Fasano, minha filha, está lá no fundo. Eu gostaria que ela cumprimentar todas as advogadas aqui presentes, em nome dela. E cumprimentar também todos os demais presentes, síndicos, demais interessados para assistir esta palestra. O meu tema que foi passado foi o seguinte: o funcionário que, por força de contrato de trabalho, mora, entre aspas, com seu empregador, tem o direito de utilizar as áreas de lazer do condomínio? Para responder essa indagação, eu tive que revisitar a minha tese de doutorado. Se não me engano, é 2004, 2005. Eu procurei fazer o seguinte: eu classifiquei o condomínio edilício, que eu chamo de propriedade horizontal, que é o novo modelo de propriedade no meu modo de entender, em 7 regras. Primeira, a convenção, quando surge a convenção, ela pode ser considerada
no modo originário e derivado, como se a gente fizesse uma análise do direito constitucional. Quando que ela é originária? Quando ela é elaborada por um grupo de 2/3 das frações ideais. No meu modo de ver, por esse princípio, vocês podem considerar válida ou não uma convenção de condomínio. A outra possibilidade de elaborar uma convenção é um modo derivado. Quando a gente verifica um modo derivado da existência de uma convenção de condomínio? Quando ela é elaborada por um grupo inferior a 2/3, ou quando ela é feita pelo instituidor. Geralmente é isso que acontece. Nessas hipóteses, no meu modo de ver, com essa regra que eu estabeleci nessa minha dissertação de doutorado, são inválidas. Para ter validade, precisa ratificar. Então, o primeiro ponto é modo originário e derivado. Segunda questão, existe dentro do condomínio normas institucionais. Referem-se às áreas do condomínio e tem 4 espécies de área que eu consegui visualizar, e são as seguintes: áreas exclusivas, comuns, fração ideal e de uso. Como é que se faz com essas áreas? Como é que se altera? Muitos problemas surgiram aí nas manifestações anteriores pelo quórum de 2/3, salvo o que está no artigo 187 do Código Civil, que é o abuso de direito. E aqui eu gostaria de fazer uma observação, já que o professor Carlos Alberto está presente, eu gostaria de dedicar este segundo congresso, doutor Carpati, a 2 juristas famosos dentro do condomínio, Caio Mário da Silva Pereira e João Batista Lopes. E gostaria também de homenagear 2 juristas famosos falecidos. Um deles é o professor Arruda Alvim, faleceu ano passado. E, recentemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi o mentor da parte geral do Código Civil, que é o ministro Moreira Alves. O ministro Moreira Alves encampou, doutor Carlos Alberto, ele encampou as ideias de Miguel Reale e colocou no Código Civil o princípio do culturalismo jurídico, com a colocação do artigo 112, 113 do Código Civil, que trata da boa-fé objetiva, subjetiva, da responsabilidade civil no 186, do artigo 187, e o artigo 421 do Código Civil, que trata da função social do contrato, e posteriormente no 1229, que trata da função social da própria. Esse é o arcabouço do Código Civil vigente. Com esse princípio da concretude, que é elaborado, dito por Miguel Reale, encampado por Moreira Alves. Moreira Alves é um sábio. Então, eu gostaria de dedicar esse colóquio a essas pessoas, porque todas as questões que existem dúvidas, não só no condomínio, pode ser resolvida por esses critérios, professor. Eu vou chegar lá. Por isso que eu dividi as normas dessa forma. Aí, na terceira hipótese, eu consegui fazer uma análise, que é um negócio que o professor Carlos Alberto disse, que são as normas de administração de gestão relativas às despesas. Eu consegui dividir da seguinte forma: critérios de rateio, responsabilidade de todos os condôminos, depende da aprovação em assembleia, comuns. No critério de rateio geral e as exceções, disse do critério da proporcionalidade, disse do critério da utilidade. Professor, negócio do elevador. Tem edifícios onde existem lojas.
A loja paga ou não paga isso? Por esse sistema que eu sugeri na minha tese de doutorado, a solução está aqui. Pode ter o critério da utilidade, que é o critério da utilidade, paga pelo uso. Você vai no São Paulo, por exemplo, no Esporte Clube São Paulo, parece que para jogar tênis paga isso, para jogar aquilo paga isso. Esse critério, pela análise que eu fiz, só tem no Chile. E parece que lá não dá muito certo. Então, é a minha sugestão. Quais são as regras, princípios para o princípio da proporcionalidade? Aprovação em assembleia, quórum legal, autonomia da vontade, 421, isonomia, vedação ao abuso de direito, que está no artigo 187, e o outro, 884, que o professor acabou de falar aí, que é o enriquecimento ilícito. Se alguma situação tiver incidir todas essas questões, existe uma sugestão para resolver os problemas. E o princípio do critério de utilidade? Utilidade é pelo uso. Quais são as regras e os princípios que eu estou sugerindo? Determinação subjetiva ou objetiva. Previsão estatutária, de novo, como é que se resolve os conflitos? Pelo abuso de direito. Houve abuso de direito, artigo 187, aplica-se essa regra. Responsabilidade de todos os condôminos, as ordinárias. Gastos comuns, está no artigo 23 da Lei 8245. As extraordinárias, idem, está na Lei 8245, no artigo 22. As despesas que existem extraordinárias são os gastos incomuns. Quem assume isso? O proprietário. As necessárias, conservam e evitam. É o proprietário, salvo se o inquilino, por exemplo, deteriorou. Como é que se resolve essas questões na Assembleia? As despesas podem ser úteis e voluptuárias. Como é que se resolve isso? Pode-se fazer uma despesa voluptuária? Pode, isso se resolve por um critério que eu vou sugerir daqui a pouco. E tem as despesas de administração, reparação, conservação, manutenção, uso e tributárias de garantia. Além disso, eu consegui... Vocês estão mostrando aí, né? Onde que eu estou aqui? 5. Vamos para o 6. O 6, eu consegui dividir as normas de administração e de gestão relativa aos órgãos. São 3 órgãos: deliberativo, executivo, consultivo. O que nos interessa aqui, para resolver a questão dos empregados, é a questão do órgão deliberativo. Para nós, acho que isso aí não tem muita dificuldade. As funções, as espécies, o funcionamento, a interpretação. Como é que o que interessa aqui, na minha opinião, é o último aqui, ó, critério de interpretação. Como é que se interpreta essas normas? Das associações e das sociedades. Toda vez que tiver alguma discussão na Assembleia ou no Poder Judiciário, tem um critério de solução dos conflitos. Nesse próximo aqui, no consultivo, professor Carlos Alberto, eu estudei a legislação. Colombiana, e a legislação colombiana, ela estipula um negócio interessante aqui. O que é isso? Trilha sonora de quem? Não sei como é que surgiu isso aí. Na questão da legislação colombiana, existe o Comitê de Convivência. O que é isso? Lá na Colômbia, na época que eu fiz a minha tese, me parece que uma das legislações muito interessante, existe o critério de convivência, ou melhor dizendo, o Comitê de Convivência, onde as pessoas mais idosas se reúnem para resolver os conflitos, que são, como disse o professor Carlos Alberto, são intermináveis. Mas esse comitê de convivência é uma possibilidade de solução de conflitos e
pode evitar muitos atritos na justiça. Aliás, nessa tese de doutorado minha, eu sugeri que é possível fazer até a arbitragem dentro da propriedade horizontal. O condomínio edilício que está no Código Civil, eu chamo de propriedade horizontal porque por pisos horizontais. A seguir, eu consegui dividir as normas dentro da propriedade horizontal do condomínio em normas estatutárias, que se tratam dos direitos e dos deveres, individuais e coletivos. Como é que se resolve essas questões dentro do condomínio? Pelo direito de propriedade, pelo direito de vizinhança. Me parece que esse critério é o suficiente para isso. A próxima divisão que eu fiz tratam dos deveres. Os deveres dos proprietários, eu não vou dizer aqui, porque nós estamos discutindo o problema do zelador. O zelador não é proprietário. Não tem muito o que discutir. Pelo critério da preponderância de Ponte de Miranda, o assunto é qual é o direito que incide. É o direito de trabalho, é o direito constitucional, é o direito administrativo. Então, se incidir o direito constitucional, segue as regras do direito constitucional. Se a questão for do direito das obrigações, isso é Código Civil. Então, com relação aos proprietários, eu não vou dizer aqui, porque trata de gerais, econômicos, de vizinhança, de regras em princípio, me parece que na discussão nossa aqui, não é necessário tecer considerações mais detalhadas. No meu livro eu me aprofundei bastante, mas eu acho que para responder à indagação que o Dr. Carpati me fez, é suficiente essas informações. Outra questão que eu consegui dividir, eu dividi em 7 tipos de normas. Normas que estabelecem estabilidade das penalidades e infrações. Uma forma de resolver todos os conflitos dentro da propriedade horizontal. As infrações, qual é o conceito? Quais são os requisitos? Ou está na lei ou está na convenção. Responsabilidade do agente. Está fácil, o Código Civil estabelece a responsabilidade objetiva e subjetiva. Provavelmente a convenção e o regulamento vai estabelecer a responsabilidade dos integrantes dentro da propriedade horizontal. Aliás, essa é a regra do contrato. Convenção, muitas das normas da convenção são contratuais. E aí eu vou chegar lá no aspecto que é muito interessante, que é a natureza jurídica da convenção. E as penalidades, tem as espécies permitidas, proibidas. Como é que se resolve isso? Multa, juros, perdas e dano, honorários de advogado, questão disciplinar, advertência, exclusão do condomínio, venda forçada de unidade, suspensão de direitos. O professor Arnaldo Risaldo parece que tratou de um assunto de exclusão de condômino. Eu, na minha tese de doutorado, eu sugeri que isso é impossível no direito brasileiro, salvo a disposição legal. Isso existe no México e na Bulgária. A venda forçada, a expulsão de condômino. Quando existe reiterados abusos dos condôminos, eu penso que a questão financeira resolve a questão. Eu lembro quando eu era procurador da prefeitura, surgiu o Código Tributário Nacional, em 97, e o Código Tributário veio com o radar que fotografava todos os veículos. E o radar, se vocês lembrarem do Código Civil, no artigo 212, existe lá os meios de provas permitidos. E, na minha opinião, para resolver todas as questões jurídicas, basta o áudio e o vídeo. Então, se o radar pegava o veículo cometendo uma infração, dificilmente essa infração vai ser impossível discutir a sua não existência. Então, se aplica a multa. Se aplica a multa até um determinado momento que a pessoa, ante o critério financeiro, vai deixar de praticar a infração. Senão,
É uma atrás da outra até chegar à possibilidade de fazer a expropriação da unidade pela aplicação de multas. Seguindo aqui, a última espécie de norma são as normas que tratam das regras gerais. Eu dividi em 3, permitidas, proibidas e seu alcance. Quais são as permitidas? Eleição de foro, comitê de convivência, isso que tem na Colômbia. Arbitragem, é possível? Eu entendo que sim. Existem diversos países, como a Itália e outros, que permitem que na Convenção de Condomínio coloque arbitragem para a solução de conflitos. Acho que é uma ideia que pode ser implementada, caso queira. Quais são as proibidas? Que violam o direito de propriedade, o direito de vizinhança, as leis do condomínio edilício. E o alcance dessas normas é interno, dentro do condomínio. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Eu fiz uma análise científica da Convenção de Condomínio e da Propriedade Horizontal em mais de 30 países do mundo. Na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na África, na Ásia, etc. E nós analisamos o condomínio edilício do seu nascimento até a sua extinção. Pode extinguir o condomínio? Pode. Hoje em dia, muitos prédios antigos têm que ser extinto o condomínio. E a legislação brasileira, ela estabelece como isso acontece. Estudamos a Convenção de Condomínio de forma ampla, tanto na jurisprudência como na doutrina nacional e estrangeira. Eu lembro que na época eu estudei mais de 10 mil acórdãos. Também, para chegar a essa conclusão de 7 normas e resolver todos os problemas, ou sugerir a solução dos conflitos na propriedade horizontal, no condomínio edilício, nós analisamos as diversas teorias sobre a hermenêutica de direito, especialmente Luiz Roberto Barroso e Ronaldo Dworkin. Qual é o conceito de convenção de condomínio? O próximo passo que a gente pode dizer. Isso parece que é simples. Eu acho que a convenção me parece que é a norma que rege todas as questões dentro do condomínio. A terceira hipótese que alguns entendem que seja complexa essa situação. Eu acho que não. É a natureza jurídica da convenção. Eu penso que na análise de qualquer instituto, nós precisamos fazer uma análise jurídica. Então, analisando a doutrina nacional e estrangeira, nós verificamos que existem algumas teorias que tentam explicar a natureza jurídica da convenção. Ela é convencional? Ela é negócio jurídico normativo? Ela é um direito objetivo e de associação? Tem natureza jurídica contratual? Tem natureza jurídica complexa? Depois de todas essas análises que eu fiz, eu cheguei à conclusão de que a natureza jurídica da convenção ela é complexa. Por quê? Porque nela tem propriedade individual e coletiva. Tem partes coletivas, tem partes individuais, que são os apartamentos, por exemplo. É complexa porque existe uma carga contratual e uma carga de associação. Vai fazer uma assembleia, rege como? Pela associação. Existem regras do direito das obrigações, multas, penalidades, etc., pagamento de contribuição do condomínio, etc. Então, existem regras dos direitos e obrigações. Existem regras dos direitos reais, propriedade individual. Existem regras que podem ser enquadradas na sociedade e nas associações. Por fim, na criação de uma Constituição, é possível levar em consideração as normas constitucionais. Tanto é que na construção inicial eu disse que, na origem, a convenção pode ser originária ou derivada. Mudando aqui,
Qual é o conteúdo da convenção e as normas que podemos dizer que existe na propriedade horizontal e na convenção? Eu dividi nessas partes que estão aí, ó. Vamos mostrar. Quanto à origem, originária e derivada. Quanto às institucionais, áreas exclusivas, áreas comuns, áreas frações ideais, áreas de uso. Próximo, as contribuições, cota e modo de pagamento. As de administração, despesas ordinárias e extraordinárias, os órgãos, o síndico, assembleia e outros órgãos, competência, convocação, fórum. Depois fizemos uma outra classificação das estatutárias, direitos e deveres, as penalidades, alcance e limites gerais, alcance e limites. Terminamos essas 7 regras, que eu acredito, é a sugestão que nós fazemos na nossa tese de doutorado, que resolvem, ou podem resolver, ou podem comatar diversas situações dentro da propriedade horizontal. Levando em consideração a crítica que o professor Dabuz Maluf fez, o 2-1, me lembra a parte geral do Código Civil, professor. Moreira Alves, com base em Miguel Reale, estabeleceu o critério sobre a prescrição e decadência. Enorme confusão tivemos em 1937 até a vigência do Código. Em 1937, Câmara Leal fez o critério de distinção entre prescrição e decadência. Depois veio Amorim Filho, em 1960, que levou em conta Pontes de Miranda. Miguel Reale, ilustre seu companheiro, ilustre jurista, fez a teoria em 1939 dele. Respeitada, na minha opinião, deve ser respeitada e dita sempre. Disse a Moreira Alves, olha, eu fui no Tribunal de Justiça e numa Câmara, o mesmo assunto, disseram que era decadência. Na outra Câmara, disse que era prescrição. Ele ficou inusitado, de uma tal maneira, achou isso abusivo, vamos dizer assim, e diz para Moreira, olha, precisava criar um critério para distinguir prescrição e decadência. E está nas mensagens do Código Civil, acho que Vossa Excelência participou, dizendo o seguinte, que fica criado o critério legislativo para discutir o que é prescrição e decadência. Está lá. Moreira Alves disse isso a todas as letras. Se nós pegarmos os comentários e os anais do Congresso sobre o Código Civil, está claro isso lá. Não, mas hoje em dia tem juristas e tribunais, não, vamos usar o critério do Amorim, do Agnello Amorim de 1960, mas não, já está resolvida essa questão, não precisa mais conflito. Então, o que precisamos é muito mais simples. Seguir as orientações que estão nas mensagens, seguir os clássicos, que a gente parece que perdeu essa metodologia. Bom, vamos seguindo. Como é que você interpreta a convenção de condomínio? Tem algum critério? Eu sugeri o critério do 2/3, professor. Acho que não tem cláusula pétrea. Muito embora o artigo 1343 diga que existe unanimidade. Mas, olha que gozado. Quando eu escrevi a tese, o 1351 também dizia do critério da unanimidade. O ano passado foi alterado. Outra questão importante. Na interpretação da convenção, deve-se levar o artigo 421, a função social do contrato. Acho que o Código Civil, nesse arcabouço criado por Miguel Reale, por Vossas Excelências, vocês criaram um critério de aplicação da teoria circular do direito de Miguel Reale, espetacular.
movimento direito, movimento fato, pode-se mudar as coisas, mas durante um determinado momento histórico é aquilo ali. Precisa mudar, vai ter a mudança, tem um estudo sobre o novo Código Civil para fazer alterações? Eu acho que sim. Parte geral, eu acho que vai ser imutável, professor. Eu acho que não existe, salvo o quê? O direito do nascituro? Talvez, mas direito do nascituro já existe. Ele tem capacidade processual. Mas vamos seguir. Quais são os argumentos de manter o 2/3? O professor acabou de falar, a própria Constituição Federal, para ser alterada, não precisa de quórum qualificado. O artigo 60 estabelece o quórum, o artigo 3º da DCT também. Aí podemos adotar o critério do ministro Barroso e do Dworkin. Premissa maior, premissa menor e a favor da maioria. Agora, se não for a favor da maioria, acho que não existe outro critério. Salvo sovinice, abuso de direito. Está dentro do arcabouço do próprio Código Civil, acho que não precisa criar mais nada, a solução dos conflitos. Esse promotor que ficou alterado por conta do cilindro, eu acho que ele está cometendo uma sovinice, isso é um abuso. E outros tantos, por exemplo, o critério da utilidade das lojas, professor. Eu acho que o seu condomínio é uma coisa integral, não pode dividir loja à parte, isso. Porque o critério da utilidade, na maioria do mundo, não se aplica, salvo no Chile. Mas nada obsta que a convenção se aplique, regulamente isso. Talvez com essa questão nova que existe de condomínios que têm academias, piscina, etc., talvez o critério da utilidade seja utilizado nessas situações. Eu lembro que eu fui para o Maranhão, numa cidade lá, que não me recordo o nome agora, não sei se foi Santarém. Eu fiz uma convenção de condomínio lá. Na qual o prédio tinha embaixo máquinas de lavar roupa, e as unidades de apartamento não tinham tanque de lavar roupa. Todos os condôminos, se quisessem, colocavam a roupa nesse lugar, iam buscar, secavam lá e iam embora. É um sistema. Quem que regula isso? A convenção. Assembleia Geral, para mim, não precisa dizer muito, é o que regra, é o que rege as normas do condomínio. Depois de tudo isso, depois de toda essa análise que eu fiz, eu coloquei 19 situações apontadas. O professor elencou umas 4 ou 5. Eu elenquei 19 situações sobre o uso da piscina de empregada doméstica, uso do telhado, barulho provocado por filha de proprietário, uso de garagem, etc. Eu sugeri 19. O professor João Batista Lopes, outras tantas. Os professores Nisque Gondo e Nascimento Franco, também outras. Eu aproveitar que eu estou nesse congresso aqui, doutor Carpati, eu vou acrescentar uma 20ª, talvez, nas minhas sugestões, que é a questão do zelador, cuja conclusão eu falarei daqui a pouco. Quais são os critérios de interpretação? Incide o direito de propriedade nas áreas comuns. Incide o direito de vizinhança na mesma coisa. Existe conflito, aplique-se o direito de vizinhança. O professor Dabuz Maluf falou no ilustre jurista, que eu também estudei na minha tese de doutorado, eu abordei os direitos de vizinhança, que é um sistema para resolver conflitos. O direito brasileiro já tem todo o arcabouço, não precisa de mais nada. O direito de compropriedade, se tratando de direitos coletivos, resolve por esse tipo de direito. E o direito de vizinhança nas partes comuns. O ruído exagerado é abuso. Não é exagerado, é normal.
tolera. Simples, tá? Simples essas regras. E passando para as regras gerais, a oitava aqui. Regras gerais. Como é o regulamento do condomínio, pode estabelecer o alcance dentro dos limites do condomínio. Isso aí me parece que não tem muita discussão. E chegando ao ponto 9, na minha tese de doutorado, eu cheguei a 34 conclusões. Dessas 34, eu acho que algumas podem ser mencionadas aqui, se vocês quiserem verificar. Condomínio edilício, no meu modo de ver, é um novo modelo de propriedade. Deve ser levado à categoria de direito real, professor. A natureza jurídica deve ser resolvida pelo critério da preponderância. Qual é o direito que prepondera? É o direito real? É o direito real. É o direito de vizinhança? É o direito de vizinhança. Quem nos disse isso? Ponce de Miranda. Então, já temos dentro da estrutura do direito brasileiro, da interpretação, Vossa Excelência citou Carlos Maximiliano. Ninguém mais cita Carlos Maximiliano. Esse abuso. Eu fiz parte da OAB, eu fiz parte, antes da nova lei, eu era examinador dos exames de examinador em Sorocaba, na região, de exame de ordem. Depois eu participei da ESA. Depois eu fui presidente do Tribunal de Ética, do nono Tribunal de Ética. E eu vejo hoje, com esses sistemas de internet, os ilustres magistrados interrompendo Vossa Excelência, interrompendo os advogados, cortando o raciocínio dos advogados nas sustentações orais. Isso é um abuso. Nós, advogados, não podemos, aproveitando que nós estamos na OAB aqui, isso não pode acontecer. Tem que respeitar. Viu? Se alguém está usando um apontamento numa sustentação oral, professor, isso é um problema do advogado, porque eles leem a ementa, eles leem o acórdão. Então, se eu tenho apontamento para fazer na sustentação oral, isso depende da minha estratégia na hora da sustentação oral. O que eles precisam saber é saber respeitar. E eu fiz, quando fui presidente do Tribunal de Ética, eu respeitava todos. Tinha alguns que passavam alguns minutos, lá dos 15 minutos, tinha os relatores ficavam me cutucando, porque eu era presidente, para cortar. Não pode cortar, isso não é exagero, não é abuso. Quando é abuso, aí se pede delicadamente, dizendo, olha, o tempo já falta um minuto. Né? Ele precisa de elegância no trato. Eu vi esses dias aí nessas manifestações do tribunal, que tem aí um embate, professor Dabus, um embate criado para alunos de direito com relação ao processo civil promovido pelo Tribunal de Justiça. Processo não é arena. Processo deve ser entregue o bem da vida. Nós precisamos voltar, eu acho que, ao sistema grego-romano, não é possível. Acho que nós precisamos voltar a Savigny e Hering. Está demais. Bom, mas continuando lá. As pertenças são os bens acessórios incorporados ou não, subordinados ao principal. Isso eu acho que é claro isso. Propriedade horizontal aplica-se à teoria do acessório que segue o principal. Também não vejo nenhuma questão. A pessoa jurídica, essa dúvida que pode surgir, ela é justificada porque houve um interesse econômico e social num dado momento histórico, que tornou uma realidade jurídica. Nós tornamos uma realidade jurídica que precisa colocar em prática. Não tem dificuldade isso. Na aquisição da propriedade, quando existe adjudicação, arrematação, eu acho simples, é só editar uma norma para o registro de imóvel e cumpra isso, não precisa de exigência, entrar na corredoria para ficar discutindo os assuntos. Coloca uma regrinha, olha, é possível o condomínio adjudicar as unidades, ponto final, e registra lá em nome deles.
Eu acredito que personificar a propriedade horizontal, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que poderia dar capacidade processual e dar capacidade para alguns atos, especialmente esses registrais. Acho que ela tem capacidade processual, como existe com a Câmara Municipal, com a Nascitur e outros tantos. Acho que os princípios gerais de direito são suficientes para resolver os conflitos na propriedade horizontal e no condomínio. Acho também que na convenção de condomínio deve-se resolver todas as questões. Não pode deixar para o instituidor regulamentar isso. As infindáveis discussões com relação às garagens. Se isso estiver regulamentado na instituição do condomínio e na convenção, resolve seus conflitos. Você vai ser por sorteio todo ano? Não sei, é sustentável isso? Mas tudo isso é questão de urbanismo, eu acho. Se urbanisticamente se estabelecer regras específicas sobre a garagem, pode encarecer o condomínio, mas você resolve os conflitos. A natureza jurídica da convenção, no meu modo de ver, é complexa. Já disse, e incide o critério da preponderância. O que é isso? Qual é o direito que está em discussão? O direito real prepondera o direito real. É o direito de associação prepondera o direito de associação. Caio Mário deu está aí no item 12, deu as regrinhas que a gente deve fazer e que deve ter uma convenção de condomínio. Estão aí no item 12. E, por fim, eu ia colocar aqui, vou colocar, provavelmente, se eu conseguir alterar essa tese de doutorado, colocar a questão do zelador, que é resolvida pelo direito do trabalho. Então, para concluir, a proposta feita pela OAB, pelo Dr. Carpati, diz o seguinte: funcionário que por força de contrato de trabalho mora com seu empregador, mora com seu empregador, tem direito de utilizar as áreas de lazer do condomínio? A resposta: a convenção de condomínio, na minha opinião, pode regular a permissão ou a proibição do uso das partes comuns pelo zelador. Eu penso que o zelador não faz parte do condomínio, sendo uma pessoa que administra o condomínio e não pode ser considerado uma parte interessada no uso das partes comuns, razão pela qual não incide as regras que tratam dos condôminos entre si. As regras, pelo critério da preponderância, do contrato de trabalho. Simples assim. Ele não é proprietário. Então temos que ir para o direito do trabalho. Aí fomos para o direito do trabalho, professor. Na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho tem entendido que o uso da habitação fornecida pelo empregador, condomínio, não tem natureza salarial, porque é exercido em razão do trabalho. Citei diversas decisões do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. Porém, aí é grave, professor, Vossa Excelência que é síndico em diversos condomínios. Mas, se for concedida como retribuição pelos serviços prestados, pode caracterizar salário in natura nos termos do artigo 458 da CLT, que eu coloquei aí, caso vocês queiram verificar. Então, a conclusão que eu chego é que é possível fazer a restrição ou a permissão. Quem deve fazer isso é a convenção de condomínio. Essa, professor Carpati, é a minha conclusão. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Aproveitar para cumprimentar o professor Rubens Carmo Elias Filho, que passa a compor a mesa, grande amigo, grande professor, doutrinador. O professor Dabos Maluf citou as obras do professor Rubens e foi presidente da Comissão de Direito Condominial também aqui da casa. Direito Imobiliário, que contemplava a coordenadoria de Direito Condominial.